nossa ferramenta de trabalho é justamente a voz. E de repente a gente não faz as técnicas corretas, né? Eu estava brincando ali, mas são comentários que realmente fazem sentido. Essas receitas caseiras, né? Nessa mudança climática, por exemplo, muitas pessoas ficam com a corda vocal um tanto quanto que inflamada, coisa nesse sentido, aí empurra qualquer coisa de qualquer jeito, né? Mas inicialmente eu gostaria de saber a sua identificação com essa área, da sua vida de estudante, já era algo que você disse, poxa, eu tenho interesse, né? Naquela linguagem popular, quando eu for grande, quando eu crescer, eu quero ser músico, eu quero professor, quero ser caminhoneiro, tal. E a área da fonoaudiologia, já era algo que você vislumbrava? Como é que foi a identificação nessa área? Então, primeiramente, boa noite. A fonoaudiologia foi um presente, na verdade. Foi uma inspiração de uma... Obrigada, Tiago. Foi uma inspiração de uma professora. E, inicialmente, eu queria fazer um outro curso, mas ainda na área da saúde. Foi quando eu pedi uma orientação dessa professora, essa professora me redirecionou para a fono. E desde então... Estou aí há, acho que, 10 anos de formada, mais 4 anos de graduação e não desisti em nenhum momento, porque realmente Da indicação de uma professora, de uma orientação, você já começou a criar, digamos, com uma certa paixão já. Fui procurar saber, fui me informar mais a fundo o que era que fazia e desde então E qual é o papel, digamos, fundamental do profissional da fonoaudiologia no nosso dia a dia? Que a gente fala, a gente grita, a gente extrapola, né, e muitas das vezes não percebemos os danos que estamos causando à nossa corda vocal. Então, a fonoaudiologia ela é uma área muito grande. Então, a gente trabalha desde a infância até a velhice. Então, não é só a parte vocal que a gente trabalha. Eu sou suspeita a falar, mas a fonoaudiologia é essencial. Então, na parte mastigatória, na parte para deglutição, na parte da fala, na parte vocal, a gente tem atuação. E uma orientação profissional, principalmente para os profissionais que trabalham com a voz, é fundamental. Porque muitas vezes já chega no consultório com uma demanda, uma patologia instalada. Um nódulo, um pólipo, um edema. E aí a gente precisa fazer a retirada dessa lesão para reabilitar o quadro vocal. E a prevenção, assim como tudo na vida, não só na fonoaudiologia, eu acredito que seja um grande benefício, né? Inclusive para o Sistema Único de Saúde. Nós vamos pegar como exemplo aqui algo que repercutiu bastante essa semana e é de conhecimento principalmente dos fãs e quem acompanha o trabalho dele, o Zezé de Camargo. Ele teve um problema vocal e ele voltou às suas atividades, fazer aquilo que ele gosta de cantar. Mas recentemente um vídeo aí mostrando que ele não conseguiu chegar na nota musical, que está baixando nota. Então, a partir de que momento a pessoa tem que começar a se preocupar e identificar onde é que está o erro, onde é que está o problema, o que é que precisa ser feito? Então, quando se pensa em ser um profissional da voz, já deve se procurar uma orientação. Porque foi como eu disse, muitas vezes somos procurados já com uma patologia instalada. Uma situação como essa, que dele durante um show percebeu o problema. E às vezes antes, o que chega no consultório de professores que foram encaminhados pelo médico por conta de um nódulo, de um pólipo, ou então que chegam por conta de que no começo da semana a minha voz está ótima, no final da semana eu não tenho voz. Então, isso já é um sinalizador da instalação de alguma patologia, uma disfonia funcional provocada pelo exercício de trabalho, ou então, se ela está instalada, ou então ela está começando a ser instalada. Então, pensou em ser profissional da voz, a orientação procure a ajuda de um profissional que possa ajudar a reduzir os danos, os gastos, os abusos vocais em si. É aí onde entra aquele comentário, né, das receitas caseiras. Tua voz está apresentando uma certa rouquidão, então empurra aí um gargarejo, água, sal, vinagre. Qual orientação você poderia nos passar sobre essas receitas caseiras e os danos que podem causar se tratando de voz? Muitas dessas receitas caseiras são mitos. Então, própolis, gengibre, romã, ajuda a reduzir dor, não ajuda a eliminar o problema. Por isso que em consultório a gente orienta
todos os pacientes a retirarem esse tipo de hábito, se eles tiverem. Então, spray, né? Aquele spray de hortelã, a gente não orienta, porque está reduzindo apenas a dor. Mas a causa principal dessa rouquidão vai continuar persistindo. Então, pode causar ainda mais um dano maior. É como um calo. A dor vem como sinal de alerta, né? Você está sentindo dor, então está acontecendo alguma coisa. Então, eu vou readaptar aquilo, tirar aquele tênis, tirar aquele sapato que está provocando calo. A mesma coisa acontece. A dor é um sinal de alerta. Então, se eu bloqueio essa dor, eu vou continuar abusando da minha voz. Então, aquele hábito que muitos temos, né? Opa, tô com uma dorzinha que vou pegar, tô trabalhando com spray ao mesmo tempo. Isso aí, na verdade, eu posso causar um dano. Pode. Pode causar e pode piorar algo que já esteja. A atuação também da profissional. Criança está apresentando rouquidão frequentemente, a criança não fala, os problemas que estão relacionados no dia a dia, caminha para uma fono, chega lá e diz, meu filho não tem jeito para poder se adaptar a um tratamento. Como é que funciona uma avaliação, uma consulta, digamos assim, na fonoaudiologia? Então, Luciano, a gente inicialmente faz uma entrevista inicial com os pais para entender o funcionamento dessa família, a forma como os pais veem os filhos, a rotina da família. Por que isso? Porque a rotina influencia nas habilidades de comunicação da criança. Às vezes é uma falta de estimulação, às vezes é uma estimulação em excesso, às vezes é a dificuldade na estruturação da rotina de casa. Então, a família não consegue ter um tempo para brincar com a criança. Então, essa falta dessa estimulação. A gente começa com essa entrevista fazendo todo o levantamento da história pregressa, da gestação, quantos anos começou a caminhar, se balbuciou, se não balbuciou. Então, a gente faz todo um recordatório desde a gestação até o momento em que aquela criança chegou no consultório. Se foi uma gravidez planejada, se não foi. Então, porque tudo isso acaba afetando essa parte de desenvolvimento. A questão da rouquidão infantil também tem vários precursores. Então, pode ser uma característica da prega vocal da criança, pode ser um problema auditivo, inclusive. Então, a gente fala e, ao mesmo tempo, a gente está tendo um feedback sobre... Está tendo retorno auditivo, né? Então, se a criança está falando alto demais ou está falando baixo demais, isso pode ser um sinalizador de um problema auditivo. Se ela fala muito alto, ela está forçando demais e pode provocar as rouquidões. Eu coloquei como exemplo agora há pouco, na abertura do programa, no Giro de Manchetes, o exemplo do ar-condicionado, da maneira que estamos aqui. Então, a garganta ela já está, digamos que, aquecida. Que tipo de dano isso aqui pode me causar? Muito. O ar-condicionado, ele resseca. Então, você está fazendo uso da sua voz e está em um ambiente gelado. Você está como se você estivesse fazendo uma atividade física contínua, né? Eu costumo dizer, como se você estivesse agachado aí o tempo todo, ou então fazendo um agachamento, isotonicidade. Então, agacha, levanta, agacha, levanta. A mesma coisa acontece com o exercício vocal. Então, você está aquecendo, você está suando, e um ambiente frio gera um choque térmico. Então, a possibilidade disso causar uma paralisia de prega é possível de acontecer. Então, a gente não descarta. Eu disse a você que, dependendo da orientação dela, você colocou aqui o ar-condicionado parecendo o polar ártico já. Mas um abraço para aqui a Ine Marques em Campo do Brito está com a gente aqui. Pessoal lá do Salão de Beleza 1985 também com a gente. A Luana Almeida também está interagindo conosco aqui, né? Vou falar daqui a pouquinho sobre essa situação dos problemas da emissão da carteira de identidade, tá? O Carlos Eloy manda um alô aí para a melhor fono de Sergipe, a Claudinha. O Carlos Eloy está aqui, né? Elas peçam umas dicas aí para a voz nesse período do ano, para se proteger. Algumas dicas aí, ó. A Francimeire Santos também está aqui, essa melhor fono, está interagindo conosco aqui. O Carlos, ela quer dicas, né? E principalmente para a gente, né? Estamos aqui no meio da comunicação
em que estamos nos preparando para fazer uma transmissão ao ar livre, ou seja, fazer a cobertura dos eventos juninos, né? Que tipo de prevenção serviria para nós e ao mesmo tempo compartilhando para quem nos acompanha agora? Então, nessa época do ano, a gente também tem quadros alérgicos recorrentes, né? E muitos vêm com tosse. E a tosse é um efeito danoso para a prega vocal, porque na tosse você está colidindo a prega. Então, o risco de causar um edema é grande. Por isso que muitas vezes, quando a gente tosse por um período prolongado, a gente fica rouco. Então, não é só a secreção, foi um inchaço provocado pela tosse. Então, além da prevenção desses quadros alérgicos, o que a gente costuma orientar é o cuidado com a alimentação, com a hidratação. Uma alimentação saudável acaba auxiliando também no funcionamento vocal. Então, a gente não pode controlar clima, mas a gente pode controlar o impacto disso na nossa saúde vocal. Então, controlar a temperatura do ar-condicionado, controlar a exposição à chuva, controlar a exposição ao vento, porque também resseca. O ressecamento vai provocar, pode provocar, na verdade, as tosses, enfim, aquele efeito dominó, uma coisa levando a outra. Então, hidratação, uma alimentação equilibrada. Eu costumo dizer, a fonoaudiologia como um todo costuma dizer que a maçã é a amiga da voz. Não sei se você já ouviu isso, né? A maçã tem efeito adstringente, então ela vai auxiliar indiretamente na limpeza dessa prega vocal, retirando excesso de muco e auxiliando nesse funcionamento sincrônico da prega. Então, evitar leite e seus derivados, evitar o café, evitar alimentos que agridam essa prega vocal ou possam provocar um refluxo gastrointestinal, porque o refluxo acaba também por afetar a prega diretamente, a prega vocal. É muito comum na comunicação, o pessoal de rádio, principalmente quem trabalha pela manhã. Você está ali na lida do trabalho, tal, notícia vai, notícia vem, intervalo comercial, vai, vou tomar um cafezinho. Aquilo ali é um dano, é um choque, digamos assim, pela composição química que tem o café. Isso mesmo. A cafeína agride diretamente pela composição. Perfeito. Você tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Qual o Instagram da Fono? @Fono Cláudia Santana. @Cláudia Santana. Já está na telinha aqui já? Obrigado, Tiagão. Está aqui na telinha, inclusive aí. Que dicas aí, aproveitando um pouquinho dessas dicas, dessas receitas caseiras. Espreme um limãozinho aí para melhorar, para tirar o pigarro. Bota uma colher de mel. Essas coisas funcionam? Então, tem estudos que dizem que sim, tem estudos que dizem que não. O mel principalmente. Eu não gosto de indicar o mel por conta da possibilidade do aumento do muco, mas o mel também tem efeito da lubrificação, né? Então, dependendo do objetivo que você usa o mel e do caso, sim, ele pode ser benéfico. Agora, gargarejo com vinagre, não. De forma nenhuma. Tá vendo aí, Tiago? Tem gente que faz gargarejo, tá vendo, chat? Gargarejo com água e sal, água e vinagre. Eu tenho um colega que fez com água e vinagre. Conhaque, né? O alcatrão, mel e limão, que às vezes é recomendado e tal, vai ficar de fogo e vai acabar causando um certo dano, né? Eu passei aí há cerca de 3 anos, acho que tem 3 anos, que eu passei por uma situação também na corda vocal e acabava de eu não conseguia falar meia hora, surgia rouquidão. Meia hora surgia rouquidão. Então, uma das recomendações foi justamente a questão da alimentação, cuidado com os gelados, né? Cuidado com os gelados. Tinha aquela mania na sexta-feira, ia tomar uma cervejinha e aquilo acabou que me prejudicando e hoje eu já não, eu cortei isso. Questão de álcool, eu cortei isso também. E um péssimo hábito que a gente tem ainda, a dificuldade de hidratar o próprio organismo, né? A gente consome muito pouca água e nesse período de inverno que se aproxima então, às vezes tem gente que diz, nem lembrei de tomar água hoje. Então a gente pode causar um calo, digamos assim, outros danos? Pode. Não é a falta da água que vai causar diretamente isso, mas a água ajuda, a lubrificação vai ajudar a evitar. Geralmente o calo tende a ser provocado pelo mau uso da voz. Então,
está falando demais, está cansando e não está tendo noção do corpo. Então, eu estou falando, estou cansada, mas eu preciso continuar falando, então eu vou forçar mais para poder falar. Esse tipo de coisa que provoca o calo, junto com outros efeitos. Então, não é a falta da água que vai causar, mas a água pode ajudar nesse funcionamento. A importância do descanso. É essencial. Foi como eu disse, a gente, quando está falando, está submetendo a prega vocal a uma contração contínua. Então, eu não consigo ficar muito tempo agachada, eu não consigo ficar muito tempo fazendo uma atividade física. Eu preciso descansar porque a musculatura vai entrar em fadiga. A mesma coisa acontece com a prega vocal, que é um músculo. Então, ela vai cansar, ela vai fadigar. E ela está demonstrando que está cansada. Então, se eu não tiver noção dos sinais do meu corpo, eu vou provocar esses efeitos, alguma lesão, como acontece com lesão de joelho, lesão de quadríceps. A mesma coisa pode acontecer com a lesão em prega vocal. No lugar do café, poderíamos aderir o quê? A um chá? A um suco? Água. 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 Tá vendo? Água. Água, são maçã. Dicas importantes. Aliás, a maçã, como ela já passou aqui, as propriedades que contém nela, né, na fruta, mas até na dicção, melhorar a dicção, mastigar também colabora com a gente, né? Sim, porque uma articulação travada também compromete a projeção da voz. Então, você estava falando com relação ao volume, né? O volume ideal é o seu volume. Então, se eu grito, eu não estou no meu volume. E se eu falo baixo demais, eu também não estou no meu volume. Então, todo excesso é prejudicial. Se eu grito, posso provocar uma lesão. Se eu baixo a intensidade da minha voz, eu também vou provocar uma lesão. Uma fenda, um edema. Então, o excesso sempre é prejudicial. Então, a articulação ajuda nessa projeção. Então, se eu quero ter uma maior condição de falar com projeção, então eu posso trabalhar essa articulação também junto com outros fatores. Diante de tudo que já fora exposto aqui, quais os principais problemas que chegam ao seu consultório? Chega, me passa a receita milagrosa que eu estou ficando sem voz. Chega professor, chega radialista e já chega sem voz. Às vezes chega com o início do nódulo, às vezes chega só com sintomas e às vezes já chega com o nódulo instalado. Tem casos de encaminhamento médico de pós-cirúrgico para ajudar no processo de cicatrização da prega vocal. Mas com relação à demanda da voz, esses são os principais. A fono só é procurada quando já está sem voz. Como se dá o processo de tratamento, de atendimento? Como é que funciona uma consulta com a fono? Então, varia muito, né? Tem pessoas que procuram por conta própria e tem pessoas que primeiro passam pelo médico até chegar a gente. Cada caso é um. Mas aquelas que querem, optam, podem sim chegar diretamente para a gente. Qual é o caminho, né? A depender do sintoma, do caso em si, né? Se for caso vocal, vem para a gente e a gente, como precisa de uma avaliação, de um exame de imagem, a gente acaba orientando a realização da realização do exame, que é o otorrino que faz. Então, vem para a gente solicita o exame e depois retorna. Com o exame em mão, a gente direciona a fazer todo o planejamento terapêutico para aquele caso em específico. Seja nódulo, pólipo, um edema de Reich, enfim, paralisia de prega, fenda. Para a gente poder fechar aqui, tem uma situação de um conhecimento nosso, de um amigo de trabalho, em que o filho tinha dificuldade de pronunciar algumas letras, né? E aí foi encaminhado para a fono. Chegando na fono, percebeu-se que tinha um probleminha da carne, né, na linguagem popular. E então foi encaminhado para o otorrino, para poder fazer toda uma avaliação. Passou pelo procedimento, agora volta para a fono. E quando volta, ele começa agora já, é como se estivesse reaprendendo a falar.
Nesse caso, eu não sei exatamente como foi o processo, mas às vezes o que pode ter acontecido é um comprometimento por conta de uma respiração oral, de uma respiração pela boca. Então, ele não está reaprendendo, a gente está redirecionando essa musculatura a fazer com que ela desempenhe a função da forma eficiente. Então, não é bem um processo da fala, né? Porque a fala envolve mecanismos mais centrais, a depender do caso em si. Mas a gente vai redirecionando essa musculatura, nesse caso que você falou, se é o que eu estou imaginando. Quando chega uma situação que é de um outro conhecimento, né? Tomou a notícia da morte de um ente querido, aquele choque da notícia, impactou a pessoa de tal maneira que ela é como se ela tivesse, na linguagem popular, ficou muda. O choque foi tão grande que ficou muda. Um acompanhamento como esse é um acompanhamento tanto quanto que delicado também. Sim. Muitas vezes a gente não consegue fazer sozinha. Precisa fazer um redirecionamento para psicóloga ou psicólogo, fazer esse acompanhamento. Porque a gente precisa entender várias demandas em si, inclusive a pessoa precisa ter consciência de si para ir aceitando todo esse processo terapêutico. A rouquidão pode ser persistente e ela pode persistir enquanto esse trauma, esse luto estiver presente. Então, mesmo com a terapia, se a gente não for na etiologia, na causa do problema, a rouquidão pode continuar aí. Então, muitas vezes é necessário esse trabalho conjugado com a psicologia. Nós, comunicadores, a nossa identidade é a nossa voz. Principalmente quem faz rádio aí, a identidade é a voz. E o ouvinte, ele consegue identificar se o cara está bem ou não pela tonalidade da voz. Então, tudo isso envolve o descanso, as preocupações, os medos, os conflitos, tudo isso influencia. Sim, influencia. É um sistema só, né? O corpo humano, embora a gente tenda a fragmentar, cada um com sua especialidade, né? Mas o corpo humano é único. Então, tudo acaba afetando, porque o cérebro é que comanda tudo isso. Então, se eu estou nervosa, a minha voz tende a ficar mais trêmula. Se eu estou ansiosa, eu tendo, inclusive, a acelerar a velocidade da minha fala. Então, são as manifestações fisiológicas que o corpo dá de um efeito psíquico. Então, sim, é possível e acontece de forma bem frequente. Ficaríamos aqui conversando com ela, né? Porque é um assunto super legal do nosso dia a dia, né? Falando de voz. Então agradeço de coração mesmo. Tem mais recados aqui, ó. A Francimeira já tá mandando um alô aqui, mandou coraçãozinho, mandou tudo aqui. Davi Alves tá mandando um tchau. A do Wilson Silvas, boa noite para você também, a do Wilson. Helenilde Santana, essa palestra maravilhosa, como excelente profissional, né? Concordo aí com a Helenildes. Leandra Santos, a melhor fono que já levei minha filha. Beijos, Cláudia. Aí, tá vendo? Reconhecimento, esse retorno é fantástico, né? Profissional maravilhosa, minha filha ama e fala muito nela. Pronto, a identificação das crianças é aquela coisa. Quando é profissional, é aquela coisa. Tem profissionais, quando a gente chega para poder conversar, que eu já percebi isso da sua maneira de se posicionar aqui na entrevista. É o tipo de dica, de orientação que você fica encantado. Você se sente melhor só de conversar, porque leva a leveza na voz, já que eu abordei muito sobre voz, porque é uma área nossa aqui também do dia a dia, né? Mas eu quero lhe agradecer de coração, dizer que o espaço está aberto. O dia que você diz, eu quero ir lá hoje levar uma dica importante. Se não quiser vir presencialmente, pode mandar recado, pode gravar vídeo, pode gravar o que você quiser, porque nós estamos aqui também para poder levar essa prestação de serviço para a sociedade, para orientar a sociedade. Muitos de nós só temos a procura para algum profissional de determinada área da saúde quando a coisa realmente, que eu estou sentindo dor, não passa. Toma os remédios caseiros, toma os remédios indicados, fulano, o vizinho tomou, foi bom para ele, aí não, é porque vai ser bom para mim também, e às vezes pode ocasionar um problema também aí, né? Então, o programa está sempre à inteira disposição. Foi um prazer enorme, viu? O prazer foi todo meu. Obrigada pelo espaço e, Tiago, obrigada pelo convite. Eu vou até encaminhar Tiago, porque eu não entendo. Tiago, ele tem um perfil, quando chega aqui, ele bagunça, grita, tal, extrapola, né? Tiago, é assim não? É assim não, Cláudia? Tudo de bom para você e para a família, tá? Obrigada. Valeu, conversamos com a